tudo bem com vocês? Então, resolvi fazer uma live rapidinho aqui debaixo do famosinho de Goiás, né, no meu cantinho aqui, para responder uma pergunta que às vezes o pessoal pergunta muito, né? E eu resolvi fazer uma live porque eu não tenho problemas em falar sobre certas coisas que me perguntam. E é bom que fica marcado aqui, que fica respondido, né? Muitas vezes as pessoas me perguntam, mas por que a restauração ainda não aconteceu na vida da Ana? Então, gente, vocês sabem que eu tô nessa guerra desde 2012, tá? Então já vão fazer aí 7 anos, né? E de espera, aguardando no Senhor sempre, né? Às vezes passei por altos e baixos, como todo mundo passou. Esmoreci algumas vezes, como todos, às vezes cansam, às vezes se frustra, às vezes se perde, tive todas as fases. Mas eu nunca abandonei o Senhor. Eu sempre esperei no Senhor todas as coisas, mesmo me arrastando, mesmo em cacos, eu catava meus pedacinhos e ia, né, para a presença de Deus. Mas uma coisa as pessoas sempre perguntam, né? E eu também. Se vocês perguntam, imagina eu, né? Eu também me perguntei bastante e muitas vezes eu cheguei a querer desistir porque eu achava que eu não tinha entendimento da dimensão, né? Do porquê que a minha espera precisa ser tão grande. Só que eu quero lembrar a vocês o seguinte: o diabo, ele sabe quem nós é. Eu não entendo por quê, mas o diabo sabe por quê. Porque Deus, ele não esconde nada do que ele está fazendo. E o diabo, ele tá na mesma, ele tá com uma vantagem, que ele entende o mundo sobrenatural. Voltei. E nós às vezes não temos. Então ele tem essa vantagem sobre a gente, porque ele sabe e a gente não. E muitas das vezes a gente não entende por que, por exemplo, no caso, né? Vou usar o meu caso. Por que a Ana Paula precisa ficar 7 anos em espera, né? Por quê? Porque muita coisa em jogo. Primeiro, eu preciso entender que eu fui chamado para algo maior do que eu. Eu tenho um ministério, o Senhor me chamou para essa obra, o Senhor me chamou para estar fortalecendo, direcionando. E o inferno é um abalo. Porque quando vocês conhecem, quantas pessoas me têm como exemplo, né? Estão aguardando o Senhor em fidelidade, buscando ao Senhor, começaram junto comigo, algumas já tiveram seus casamentos restaurados, algumas ainda estão esperando junto comigo. Então, é uma grandeza. Ops, comecei com meu celular. Eita, gente. Quer falar disso, tá vendo? Até pra falar disso, o inferno levanta, o celular trava, um rolo. Mas amém. Então, assim, é uma coisa muito grande que às vezes até eu acho que eu não tenho dimensão correta, total do que pode acontecer. Então, é muita gente. Aí você pensa, né? Uma pessoa que às vezes começou ontem, uma pessoa que está passando por tudo isso, olha para mim, olha para tudo que eu passei, sabe da minha história. Então a pessoa vai seguir na mesma direção, a pessoa vai correr atrás do milagre. Isso para o inferno não é bom. É a primeira coisa. Isso para o inferno é uma coisa que se você for analisar, um testemunho como o meu, do meu casamento, da restauração da minha família, o diabo só tinha a perder, porque aonde a gente chegar, onde eu chegar com a minha família, chegar com o meu esposo, entendeu? Aonde eu chegar,
as pessoas vão falar assim, não, cara, olha o que a Ana Paula passou, olha o que aconteceu com a Ana Paula, nossa, a Ana Paula passou por isso, por isso, por isso, aconteceu, nossa, mas peraí, eu lembro, a Ana Paula contou, o marido dela falou a mesma coisa, nossa, não, da Ana Paula foi muito pior, a Ana Paula aconteceu isso, isso e isso, não, eu vou continuar, eu vou permanecer, então quer dizer, um testemunho como o meu, se já fortalece, só o fato de eu crer, só o fato de eu pregar e tudo, e agora você imagina o levante, né? O quanto que o diabo ele tenta estragar esses planos, frustrar esses planos, né? Tentar contra a minha vida, tentar contra a vida do meu marido, tentar me atingir, me esmorecer, me desmotivar, tirar minha fé. Por quê? Porque se eu desisto de esperar, se eu me canso de esperar, se eu começo a acreditar, não, realmente não vai acontecer, não, eu vou desistir, eu vou cair, eu vou largar de mão e tudo. Quantas pessoas vão ter como é que eu vou falar? A mesma descrença, né? Então, quantas pessoas também vão falar, ah, não, a Ana Paula já desistiu, não, a Ana Paula não tá mais firme. Nossa, se a Ana Paula, que é a Ana Paula, né, que tanto me emocionou, que tanto me colocava para cima, às vezes eu tava desistindo, a Ana Paula, eu recebi um áudio da Ana Paula e eu ficava firme. Você imagina. Então, a gente que tá à frente, por exemplo, eu louvo a Deus, o Walter ficou na luta aí com a Flávia, né, durante menos tempo que eu, porque na realidade o deserto do Walter, ele não foi 4 meses, né, foram 4 anos, foi todo um processo, né. Então, ele relatou no finalzinho, né? No finalzinho que ele começou a passar para as pessoas o que estava acontecendo, né? E a gente não. A gente eu comecei a relatar já praticamente no primeiro ano, em 2013. Então, às vezes as pessoas falam, nossa, mas por que que ainda não aconteceu? Então, tem essa primeira coisa, o levante é muito grande, né? Porque a luta é muito grande, mas é porque a vitória também é grande, né? Então, tem tudo isso. Segunda coisa, conforme Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Então, eu acredito que uma das coisas também é questão do tempo. O Senhor sabe o que precisa gerar, entendeu? O Senhor sabe o que precisa fazer. Existem muitas coisas que precisam ser organizadas, não só na minha vida, quanto na vida do meu marido. Então, eu acredito que Deus está fazendo com que a obra seja perfeita, né? Uma vez achei tão bonitinho uma pessoa estava fazendo uma live dessa e uma pessoa falou assim, falou isso ao vivo, né? E eu tava com a Ana Clara, eu tava com a minha filha. E aí falou assim, então por que não aconteceu até hoje na sua vida, se tudo isso que você tá falando é verdade, é de Deus e tal. E a minha filha, cheia do Espírito Santo de Deus, parece uma menina lotada. Ela falou assim, olha, Deus, Ele está construindo para minha família um castelo. Não é uma casinha. A construção que Deus está fazendo na minha família é um castelo. Você já viu quanto tempo demora para construir um castelo? Não é igual, não é o mesmo tempo de construir uma casa. Então, ou seja, na simplicidade dela, ela estava dizendo que o que Deus está construindo para nossa família é algo muito grande. Então, é necessário a gente esperar mais tempo. E eu acredito que aquilo saiu de dentro de um coração puro, limpo, perfeito, né? Tem ainda essa essência ruim, né, que o ser humano tem, ela ainda é pura. E ela falou algo que me encheu meu coração. Eu falei, é verdade, Deus está construindo algo muito grande, gigantesco para nós. Então, precisa ter muito tempo, precisa aguardar um tempo. E eu acredito que enquanto a gente está esperando, Deus está aperfeiçoando a mim, né, para ser esposa, a mim para me aprender a lutar, né? Deus está trabalhando. Então, da mesma forma que Ele usa esse tempo para curar feridas,
né, curadores. Eu não era essa Ana Paula. As pessoas precisam entender que durante os meus 12 anos de casamento, eu não era essa Ana Paula que eu sou hoje, gente. Eu gosto muito de frisar isso, porque às vezes as pessoas ficam com raiva do meu marido, falam assim, aquele cara, como assim? Uma mulher dessa, uma mulher de fé, uma mulher assim, uma mulher assada, como faz um trem desse? Mas eu não era essa pessoa. Então, as coisas que ele entende que sou eu, é coisas de um passado que Deus precisa apagar e Deus precisa curar o coração do meu marido a respeito do meu antigo eu, né? E de alguma forma o Espírito Santo precisa conversar com ele que eu não sou mais aquela pessoa, né? Que provocou tanto estrago, provocou palavras muito duras, causou situações que deixaram ele entristecido e tal. Então, isso é um tempo de cura, é um tempo de transformação que eu e ele precisamos passar. Então, o meu casamento, gente, ele ainda não foi restaurado por essas questões. E eu acredito que seja porque Deus já confirmou isso muitas vezes no meu coração e também já usou muitas pessoas para confirmar, né? Que no início, bem no primeiro ano, eu recebia várias profecias de todos os lugares do Brasil que vocês pensaram, de pessoas que falavam, olha, Deus me falou o seguinte, você vai ter que esperar muito tempo. Você vai ver várias e várias pessoas sendo restauradas, casamentos sendo restaurados através da sua vida, mulheres que vão aprender com você como se deve ser uma mulher assim, de Deus na vida delas, né? Na vida da família, do casamento, enfim. E você vai ver isso acontecer na vida de várias pessoas e você não vai ver na sua vida. Mas isso é propósito de Deus, tá? Então eu fui avisada desde o começo que não ia ser fácil, gente, que o meu iria demorar. E até o meu amigo, o presbítero Walter, me ligou esses dias, me fez uma oração pelo telefone, assim, chorei muito na presença de Deus, porque Deus, ele é lindo, né? Ele move os corações para orar pela gente, porque a gente também precisa de oração, a gente também precisa de uma palavra, a gente precisa de conforto. E o Senhor moveu o coração dele, ele falou, Ana, eu acredito que Deus tá fazendo você esperar, porque o dia que uma pessoa falasse para mim assim, ó, eu tenho tantos anos, eu tenho 2 anos que eu estou esperando e não acontece nada. Eu falo, olha lá para Ana. Olha para Ana Paula. Olha quanto tempo ela esperou. Olha para você ver, olha a história dela. Então, vai ser, ele fala assim, você é o testemunho, vai ser um cala-boca na turma do mimimi. Vai ser para calar a boca dos mimizentos. E eu acredito, gente, porque a gente tem que entender que quando a gente se entrega para Deus, a vida não é mais nossa, né? A vida é dele. E a minha vida, ela é do Senhor, ela é totalmente do Senhor. Eu vivo e respiro Deus o tempo inteirinho. Minha vida, meu profissional, nada disso, sabe? Sabe aquela pessoa que busca verdadeiramente, assim, viver um dia de cada vez e eu não fico ansiosa por aquilo que vem amanhã, mas eu tento viver o hoje, tento buscar em Deus a resolução do hoje, porque a minha vida ela está entregue ao Senhor. Então eu não tenho a minha expectativa é viver o melhor de Deus cada dia. Então eu já não me ligo mais para. Eu acho que quando você passa dos 5 anos de espera, eu acho que você já nem conta mais, sabe? Porque eu fico olhando assim, parece que foi ontem, sabe? Que começou tudo e eu ainda me sinto ainda assim, pequena, sem entendimento das coisas. Eu falo, meu Deus, eu ainda preciso aprender tanta coisa, eu ainda preciso entender tanta coisa. Será que eu estou preparada? Será que é o momento? Mas o Senhor tem confirmado que está chegando ao fim. E Ele tem todas as pessoas que o Senhor manda orar por mim. Ele fala assim, há muito tempo tenho contemplado o propósito que você colocou no seu coração. E muito me agrada a sua fidelidade. Ainda que você caia, ainda que você muitas vezes tropeçou, você de alguma maneira se manteve firme.
olhando para mim, me esperando. E por causa dessa espera, desse seu desejo, é que eu vou contemplar com a concretização do seu sonho. Então, ele sabe que o maior sonho que eu tenho é ver minha família restaurada, é ver meu marido liberto, sabe? É ver meu marido nos pés do Senhor, sabe? É, é ver tudo isso, sabe? Cair por terra e eu ver Satanás derrotado, sabe? Na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu marido, principalmente na vida dele, porque eu sei que os planos do Senhor na vida dele são infinitamente maiores, sabe? Eu sonho às vezes acordada, eu olho aquele púlpito, eu imagino lá na minha igreja, eu imagino ele de terno e gravata lá em cima, eu imagino ele entrando, sabe? Esse dia para trás eu preguei na minha igreja e virei e falei assim, ó, vocês não se assustem. O dia que vocês virem aquele homem de 1,85 m entrando dentro dessa igreja aqui, e aceitando o Senhor Jesus, reconciliando com Ele, e nós vivendo um tempo novo de Deus, sabe? Então, assim, eu não desacredito nisso, sabe? Em nenhum momento. É o que eu espero, é que eu batalho, é o que eu oro, é por causa disso que eu me coloco sempre prostrada nos pés do Senhor. E é por isso que eu me dedico tanto nas coisas de Deus, e é por isso que eu sempre falo para todo mundo, não desiste, não desiste, não desiste, sabe? Então, assim, levante sempre vão acontecer, e eu sempre busco me desviar, sabe, de tudo aquilo que é mal. Teve uma pessoa que perguntou se eu nunca tive ninguém, né? Assim, eu nunca verdadeiramente, assim, assumi compromisso com ninguém, nunca formalizei nada, mas aparece, né? Sempre pessoas assim, ai, você é o sonho da minha vida, eu sempre quis ter uma mulher como você. Só que quando eu buscava o Senhor nunca confirmou no meu coração, sabe, que isso era a vontade dele. E sempre o Senhor deu um jeito de afastar essas pessoas de mim, sabe? Eu acho que Deus me protege a todo tempo, a todo tempo. Porque a carência, gente, sempre bate, a carência sempre vem. A gente quer ouvir, né? É muito bom você ouvir que você é especial, ouvir que você é o sonho de qualquer pessoa, né? Homens de Deus que estão aí, às vezes, buscando, né? Uma mulher, uma esposa, enfim. Só que o Senhor, ele nunca, ele nunca confirmou, sabe? Ele nunca me deu paz, sabe? É, apesar, assim, né, como é que fala? Apesar da gente, porque a gente é humana, gente, a gente é mulher, né? Então, às vezes, bate a carência, bate a falta, bate aquela coisa, né? Então, assim, é complicado, mas nunca Deus deixou concretizar, sabe? Deus nunca permitiu, e Ele nunca me deu paz. Todas as vezes que há pessoas que aparecem, Deus fala, é laço, isso não é de mim. Aí eu falo, ai Deus, então afasta, né? E, e aí, assim, a gente continua caminhando, Mas o Senhor, ele sempre vai nos direcionar, ele sempre vai trazer o renovo, né? Todas as vezes assim que às vezes eu passei noites e noites chorando, pensando, porque a gente sempre recebe muita seta do inimigo, né? Você tá aí sozinha, mas ele tá lá, ó. Você fica aí se guardando, você fica aí em santidade, mas ele tá lá, ó, na carnalidade. Mas aí a gente põe o joelho no chão, irmão, e a gente vai orar, e aí Deus sempre tem renovo, né? Sempre traz aquela palavra. E é engraçado porque o Senhor, ele
manda pessoas para confirmar isso, né? Porque a gente precisa, às vezes, ouvir. A gente está ouvindo o Espírito Santo dizer, mas a gente quer ouvir uma pessoa falar. E aí o Espírito Santo manda, sabe aquele dia que você estava assim, 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 o Senhor estava colhendo as suas lágrimas, o Senhor falou para você se acalmar, o Senhor está falando que está chegando o tempo, o Senhor está mandando te dizer isso, aquilo, o Senhor se agrada do seu posicionamento, continua firme, e aí a gente se renova e a gente caminha mais uma milha, né? Então, assim, então Deus nunca ele vai deixar a gente cair, né? Ele sempre vai mandar o escape. Oi, meu amor, meu filho. Então, assim, não sei se era para minha pergunta, mas eu respondi, tá bom? E o que eu... do brinquedo? Não sei, meu amor. Deixa a mamãe gravar, que a mamãe tá fazendo uma live, tá? Só um minutinho. Então, assim, Deus, ele vai trazer para nós o escape, né? Então, assim, eu acredito nisso. Então, se você se guarda, né, para o Senhor, ele vai trazer para você o conhecimento de todas as coisas. Então, é isso, sabe? Mas, Sara, não é que pouco cumprimento. É porque tudo tem um tempo, Flor. Tudo tem um tempo de Deus. Nossa, celoso! Tudo tem um tempo de Deus. Você tá cheirosa. Também tô. Então, assim, não é que é pouco cumprimento. Porque as promessas de Deus pra minha vida não são só no meu casamento, né? Só um minutinho. Oi. Olha o que aconteceu com o meu livro. Tá, depois a mamãe vai ver. Vai lá pra dentro. Então, assim, o Senhor, ele me prometeu várias coisas. E ele já cumpriu várias coisas. Agora, quando a gente olha para a vida de Abraão, a gente vê tantas promessas de Deus, né? Mas me fala uma que ele deixou de cumprir. Nenhuma. Só que teve umas que ele recebeu bem no começo, outras ele recebeu no meio, e outras ele recebeu lá no final. Então, assim, a gente precisa entender, sabe, mais sobre o tempo de Deus. E muitas coisas, por exemplo, a questão do Encorajando Mulheres foi promessa de Deus. A questão de eu ministrar em outros estados do Brasil é promessa de Deus. Há outras promessas de Deus que já estão se cumprindo também na minha vida ministerial. Então eu não posso dizer que Deus cumpriu pouco. Eu não posso dizer, Deus está cumprindo, né? E as promessas de Deus é para toda a nossa vida. Então, assim, eu ainda tenho muito que viver, eu ainda tenho muito que fazer, mas eu não vejo assim, não, pouco cumprimento, não. As promessas de Deus não são só para minha vida, do meu casamento, não. Sabe, meu casamento é uma das coisas que o Senhor me entregará. Então, eu preciso entender que há o tempo de Deus para tudo se cumprir, né? E eu sigo firme, esperando, porque se eu quero ter todas as promessas, eu preciso esperar em Deus pelo cumprimento de todas elas. E é isso que eu estou fazendo nesses 7 anos, né? Se realmente, por exemplo, nenhuma tivesse cumprido, aí eu dava razão de falar assim, pouco cumprimento, né? Mas não, estão uma a uma se cumprindo, né? Tudo aquilo que o Senhor falou, num dia para mim, eu vejo muitas coisas já se cumprindo, né? Ainda não chegou aquilo que todos esperam, e o que eu espero também, que é o cumprimento da restauração do casamento. Mas o Senhor já mandou falar que está chegando o tempo, que já começou a mover algo para trazer. O meu marido, ele tem um filho com a amante, né, com a mulher pela qual ele me deixou. Ele tem um filho acho que em julho agora ele faz 2 anos, tá? Acho que alguém me perguntou a respeito disso aí. Deixa eu ver. Sim, nós somos casados. Somos casados legalmente e convivemos juntos, né, em família, 12 anos. E
A 7 eu estou esperando. Estou desde 2012. Eu me casei muito nova com meu marido. A gente formou uma família ah, em 2001, acho. E vivemos até 2012 juntos. Aí, nesses 7 anos, eu estou aguardando aí o cumprimento do Senhor. Mas eu sou casada, eu tenho uma certidão de divórcio. Não, a gente divorciou em 2014. Em 2014 ele quis se divorciar e a gente divorciou. E desde 2000 e... Não sei se vocês todos já ouviram o testemunho meu testemunho de vida no canal. Acho que a gente está sem se falar, sem ter contato, desde novembro de 2015, por opção dele. Ele nunca mais procurou, nunca mais quis falar comigo, pediu para que eu não o procurasse, não conversasse com ele. E aí eu respeitei, né, gente? Tem que respeitar. E aí desde novembro de 2015 eu não tenho contato nenhum com ele. Mas é porque ele não quer, tá? Respeitando que ele... Deixa eu ver aqui. Deus fala para todo mundo que ele tem promessa de restaurar casamentos. Gente, Deus é um Deus de restauração. Eu tenho um vídeo aqui no canal que fala sobre restauração. Depois vocês procuram, porque é muito extenso o que eu falo. Baseado da própria Bíblia, que Deus é um Deus de restauração. Tá? Aí vocês procuram a palavra aí. Eu acho que é restauração mesmo, que eu falo sobre restauração de casamento. Se eu acredito em segunda aliança, não acredito, Simão. Não acredito. É por isso que eu permaneço fiel. Eu já falei para todo mundo. A única forma de me verem casado com outra pessoa que não é meu marido é Deus levando meu marido. Ainda que ele se case, porque ele não é casado civilmente com a OM, ainda que ele fique, né? Que eu não acredito que Deus tenha esse propósito, mas amém. Ainda que a gente fique assim pelo resto de nossas vidas, eu não acredito em segunda aliança, tá? Eu acredito que Deus é um Deus de restauração. Aquilo que o Walter fala é a mesma coisa que eu acredito, entendeu? Que quando Deus fala lá em Malaquias 2:14, que eu odeio o divórcio, ele já está dizendo que ele é um Deus de restauração. Então, se você se posiciona e aguarda, né, ele vai restaurar. Ah, mas e essas segundas alianças? Bom, eu não acredito que isso seja a vontade de Deus. Agora, se essas pessoas vão acontecer alguma coisa, se Deus vai trazer juízos, tal, aí eu não gosto de ficar falando isso não, gente. Eu deixo pra Deus, né? Eu falo o que a Bíblia diz. Eu não acredito em segunda aliança. Eu não acredito que seja da vontade de Deus. Ah, mas esse tanto de gente... Problema deles com Deus. Eu não vou julgar ninguém, porque eu sei que é complicado, é um assunto muito perto tempo, gente. Igual tem gente aí que fica falando. Eu não acredito, não acho que tenha respaldo bíblico para aplicar isso, mas tem pessoas que são casadas segunda vez, né? Não quer dizer nada, porque eu conheço muita gente que me procura aí, tá no segundo casamento, sofreu as mesmas coisas do primeiro. E então eu acho o seguinte, a gente tem que buscar cura para a nossa vida, transformação e buscar a vontade de Deus, né? Então, deixa eu tirar a nossa. Ai, cadê? Se eu cederia? Não, deixa eu falar aqui. Seguinte, quando a gente ainda estava casados, a gente tinha intimidade. Tanto é que, olha aqui o resultado. Né, Titico? Aí,
Mas, depois que a gente se divorciou, eu me posicionei em não ceder, tá? Porque Você tá falando com quem? tô conversando com as pessoas aqui, ó. Ah, tá vendo que elas escrevem pra mim? Então, Mãe, fala pra pessoas que eu vou casar com você. o que é? Fala aqui, o que você falou? Fala pra pessoas. Não, fala pra eles ouvir. Fala, gente, esse aqui é meu filho, ele me chama pra casar todo dia. Eu acho que ele me ama tanto que ele acha que eu preciso casar com ele. Eu sou sua mãe. Você vai casar com uma moça de Deus, uma serva do Senhor linda. Sua mãe tá velha, feia. Quando eu crescer, eu vou casar com você. Delícia. Então, assim, deixa eu ver aqui. Ele me tira totalmente a concentração, gente. Amém, Adriele, que linda. Tá vendo aí, ó? Ela tá posicionada há 7 anos como eu. A Adriele tá falando que eu sou um exemplo pra ela. Amém, amém, amém. Nós estávamos falando sobre a intimidade, né? Então, assim, eu resolvi não ceder mais. Só que eu. Vai pra lá, amor, você fica me tirando a atenção, porque você é lindo demais. Então, assim, eu acredito que eu estou posicionada nesses 7 anos, gente. Eu aguardo no Senhor há 7 anos, tá? Tô nesse posicionamento, não saio dele. E é aquilo que eu falei, eu só acredito em segundo casamento quando o cônjuge morre, tá? Esse é o meu posicionamento. Eu não abandono isso de jeito nenhum, porque eu acredito que a Bíblia, ela é bem clara, né? Que se você só pode se casar de novo, para de bater, oxi, só se casar de novo depois que o marido morre, tá? Ah, tá, a Selma, esse negócio de ceder. O que que acontece? Quando a gente era casado, tudo bonitinho, eu cedia. Mas, o que que acontece? Porque tem pessoas que falam que isso é pecado. Não é pecado. Não é porque seu marido tá pecando que se você tem relação com ele, isso é pecado, não. Tá? Esse negócio de transferência de demônio pelo sexo, gente, só acontece fora da aliança. Na realidade, não há transferência de demônio, gente. Demônio não é gripe, não é vírus. Demônio só ataca quem tem brecha. E a aliança do casamento, ela te protege. Se fosse assim, porque o pecado, gente, não é só adultério. Mentir é pecado, entendeu? Roubar é pecado. Então, quer dizer que se, por exemplo, seu marido vai lá, desvia o dinheiro da empresa, aí você faz sexo com ele, aí você vai pegar demônio? Não, né? E por que adultério é mesmo, adultério é diferente? Sendo que Gálatas 5, do 19 ao 21... Oh, Jesus, meu filho, vai pra lá, vai pra sala. Vai batucar lá na sala. Então, assim, Gálatas 5, 19, 21 vai falar que tem tantos outros pecados, sem ser o adultério, sem ser de ordem sexual, vai tudo pro inferno, vai pro mesmo lugar. Ele é levita, gente. Casa de levita é assim, é só o batuque. Então, a vida da... Então, assim, se a gente não, por exemplo, não pega demônio, né? Não pega demônio. Se o cara mente, você não pega demônio. Se o cara desvia dinheiro da empresa, você não pega o demônio. Por que adultério vai pegar? Entendeu? Demônio é demônio, gente. Não existe isso. Demônio, ele só age através de legalidade. Deu legalidade, ele vai te oprimir. Você pode... como é que fala? Ser possuído e tal, bababá, né? Mas o que acontece? Só que é igual a menina ali falou. Quando você cede, se você cede porque você tá com saudade, porque você quer ter contato com ele, aí já é uma responsabilidade sua, é uma coisa sua. Você tá pecando? Não, porque ele é seu marido. É um ponto, né? Só que tem aqueles prós, né, gente? Porque às vezes, por exemplo, você vai se sentir usada, você vai se sentir fragilizada. Por quê? Porque ele vai ter aquele momento com você e vai embora, né? Glória a Deus se ele ficar, né? Mas às vezes ele pode
você, né, vai, como é que fala? Vai, nossa, gente, vocês estão perguntando muita coisa, peraí, eu tô ficando sem foco. Então, assim, o que que acontece? Ele vai, aí você vai ficar fragilizado. Então, aí, Ana Paula, nesse caso, como é que faz? Então, não ceda. A Bíblia diz que o homem precisa entender que você é um frágil, é um vaso frágil. Então, ou seja, você pode ceder ou não. Aí é uma coisa que você precisa estabelecer dentro de você. Quando eu divorciei, eu achei melhor não ceder mais, entendeu? Então, enquanto eu estava casada, eu cedi. Mas quando eu não estava mais casada, eu falei para ele, eu falei, olha, ó, não, enquanto a gente estiver separado desse jeito, eu não cedo mais. E foi um dos motivos que ele nunca mais me procurou, desde 2015. E eu preciso aguentar o tranco, né? Eu preciso aguentar o tranco, porque palavra de crente é assim, sim, não, não. Então, se eu falei que não, eu não posso ligar para ele e falar assim, ah, vem cá, que eu tô com saudade de você. Ah, você não vai vir ver os meninos e de repente eu chego de lingerie? Não. Então, eu me posicionei. Eu falei para Deus, falei, Senhor, se por acaso o Senhor permitir o divórcio, eu não cedo mais. Acabou. Só quando nós estiver casado, bonitinho, na igreja, certinho, entendeu? Então, porque tem maridos, gente, que às vezes vai ter intimidade com a esposa e tudo, mas ele não a abandona. Tem casos e casos, né? Igual eu tive um caso de um casal que ela cedeu, entendeu? Mesmo depois do divórcio, e ele tá lá com ela hoje, porque na realidade eles se divorciaram, não era por causa de mulher, de adultério, essas coisas. Se divorciaram por brigas, por questões deles lá. Então ele vinha em casa e tudo, e ele foi vendo que ela mudou e eles se casaram de novo, entendeu? Então, cada caso é um caso. Eu acho que a gente está muito grandinha, né? A gente sabe julgar, a gente sabe entender, a gente conhece nosso marido como a palma da nossa mão. Então, eu acho que isso é uma coisa muito pessoal de cada um. Você pode ceder, como também não pode ceder. E isso aí você estabelece porque você conhece seu marido, né? Então, cada um com seu cada qual aí. Teve uma pessoa que perguntou a respeito de masturbação. Quem que foi? Olha você. Ruth Salles, amada, que lindo. Obrigada, viu, Flor? Teve uma que falou que Deus incomodou para você orar por mim. Não, Deus faz essas coisas, obrigada, viu? Que Deus te recompense 100 vezes mais por você ter me orado por mim. Meu nome é Maria. Você não me respondeu. Como ficam os desejos carnais? Eu não posso casar, não posso nada. Qual é a sua opinião da masturbação? Já que no momento qualquer você não vai ter a masturbação é. Então, gente, deixa eu te falar como que funciona a questão do pecado, Maria. O pecado, ele só existe quando você alimenta ele. Como que você alimenta? Desejo. Olho, ouvido, principalmente. Então, se você olha para coisas que vão despertar esse desejo em você, se você ouve coisas que despertam desejo em você, não adianta. Você vai ficar com desejo. Então, por exemplo, assistir filmes que tem cena de duas pessoas fazendo sexo. Não precisa ser filme pornô. Hoje em dia, você vai pegar um filme de romance, ou um filme de comédia, ou um filme de qualquer coisa, vai ter lá uma cena picante. Vai ou não vai? Você assiste aquilo, você vai sonhar, você vai ter desejo, você vai aflorar. Certos tipos de músicas também nos desperta. Então, você tem que ter cuidado com o que você ouve, com o que você vê. Como eu já sou bem, né, bem, como se diz, experiente nessa área de entender como que funciona pecado, essas coisas, eu tenho muito cuidado com o que eu vejo, com o que eu ouço. Então, entendeu? Então, assim, eu tenho muito cuidado com isso e procuro não alimentar. Agora, Ana Paula, de vez em quando, porque nós mulheres temos a fase da ovulação, né? Então, assim, quando a gente está ovulando, geralmente o corpo se prepara para o sexo. Então, o libido fica maior,
Então, o desejo fica maior, você sente aquela vontade. Como eu já estou muito tempo, né, sem relação sexual, amenizou bastante. Só que assim, eu oro muito, eu jejuo muito e eu preciso segurar a barra, entendeu? E eu te garanto, não é masturbando, porque a masturbação ela vai alimentar ainda mais, intensificar ainda mais o desejo. A masturbação, ela vira vício, tá? Ela vira vício. E depois, quando você tem o casamento restaurado, que você volta a ter sexo de novo, isso aí vai te dar problema. Por quê? Tanto a masturbação receber aquele tipo de incentivo para aliviar a excitação, que quando você tem sexo normal, você não alivia, você não produz o orgasmo, entendeu? Homens, porque, como é que fala? Gente, como que eu falo de uma maneira... Nossa, vocês me conquistam demais, gente, pelo amor de Deus. O homem, como ele precisa pressionar a mão, né, para masturbar, a parede vaginal, ela não tem a mesma pressão. Então, acaba que o órgão íntimo do homem como é que fala? Fica acostumado com aquele tipo de pressão e a parede vaginal não tem aquela pressão. Então, quando ele for ter, por exemplo, relações sexuais com a sua esposa, ele não vai se sentir totalmente satisfeito. E a mulher do mesmo jeito, né? Porque geralmente a mulher, quando ela vai se masturbar, ela precisa lá, né? Tem lá. Gente, pelo amor de Deus, vocês me matam. Vocês sabem, né? Então, beleza. E aí, o que acontece? O pênis não proporciona a mesma coisa, com a mesma intensidade. Então, isso vai virar vício. E aí vai dar problema. Então é melhor você nem alimentar esse tipo. Você tá ali corrompendo o seu corpo, né? Não é o que é natural, tá bom? Então, assim, cadê meu pai? Deixa eu pegar um carregador aqui. Então é algo que a gente precisa ter cuidado. Na realidade, assim, quando essas coisas acontecem, que eu tô nesse período de ovulação, que eu sou normal, gente, graças a Deus, viu? Sou bem normalzinha. Então, quando eu tenho período de ovulação, essas coisas, né? Que geralmente vem os libidos, vem essas coisas assim, a gente tem que segurar a barra, gente. A gente tem que condicionar o nosso corpo. Você vai jejuar, vai orar, eu tenho certeza. Se você começar a orar, vai acabar o desejo de pensamentos de impureza, é a oração. Então, se toda vez que você pegar, se for orar, for pro joelho no chão, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor para te ajudar a passar por esse momento, porque, é do corpo humano, gente. A gente ovula não é porque quer, não. É do corpo humano. E quando geralmente a gente está em fase de ovulação, nosso corpo está preparado para quê? Para sexo mesmo. Então, vai vir tudo, vai vir. É só orar, gente. É oração, é comunhão, né? É isso aí. Então, vocês segurar a onda aí, meninada. Entendeu? Agora, assim, geralmente, quem tá no comecinho, tipo assim, quando quem tá no comecinho, tipo assim, ainda tá nos 2 primeiros anos, 3 primeiros anos, sente mais, né? Porque tava acostumada com ter o maridão ali do lado, ser saciada, e quando ter essa ruptura de uma vez, sofre mais. Mas aí você vai com o tempo, você vai condicionando seu corpo, e é muito importante, gente, não dá. Por exemplo, quando você tá ali naquele tempo de ovulação, vai assistir pregação, vai orar, vai subir monte, descer monte, porque não dá nem para ver um filme na TV, porque às vezes acontece que você tá vendo um filminho lá, e aí, meu filho, vem aquela cena na hora, você, meu Deus, aí você já começa os pensamentos, né? Então, né?
Então, eu também pedi, Maria de Fátima, né? Pedi para o Senhor tirar todo desejo, acalmar, sabe? Dar ordem mesmo aos hormônios para não me atentar, porque é difícil, gente. E geralmente quando a gente está desse jeito, porque a gente tem essa parte animal, né? A gente tem essa parte animal. Mulher tem um cheiro que a gente solta, que é natural, que desperta, né? Então, às vezes você vai falar assim, ai, mas por que que esses homens estão me olhando desse jeito? É por causa do feromônio. Então, você vai estar, como se diz, cheirando a sexo. E aí, essas horas só os anjos do Senhor para te guardar, porque aí às vezes você vai receber uma cantada, você vai receber um elogio, aí, minha filha, se a carne estiver fraca, você cai mesmo, não adianta não, né? É ruim, mas isso vai passar, gente, isso vai passar, tá? Então, assim, vocês estão. Ó, eu coloco o título do negócio e vocês me fazem ir pro outro lado. Ah, meninada gostosa. Então, assim, respondendo aí o que o pessoal perguntou, né? Sobre o meu tempo de espera, é isso, gente. Né? Então, eu espero no Senhor nesses 7 anos. Eu tenho. Não é que é fácil, não, gente. Não é fácil. A gente chora, a gente se desespera, a gente tem saudade, a gente tem todo um. Né? É normal. Mas com o Senhor à frente a gente vence. E respondendo as pessoas, porque tem pessoas que falam assim, ah, eu quero saber, mas as pessoas, né, tipo assim, não, e aí, como é que é? Por quê? Mas tem pessoas que, né, que perguntam por maldade mesmo, né, para criticar, para cutucar, né, cutucar a gente. Mas eu não me importo não, porque eu sei que aquele que é fiel, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Então eu sei que de maneira alguma o Senhor me levantaria em coisas assim, de maneira alguma o Senhor permitiria que, que né, que tudo isso acontecesse na minha vida, para me deixar aí vagando, para me deixar aí esperando por algo que não vai acontecer, né? Eu sei que vai acontecer, então eu me posicionei assim, tenho aguardado o Senhor e eu sei que mais dia menos dias aí vamos ter novidades, né? Vamos ter aí a conclusão disso tudo. E aí todo mundo vai poder entender por que de tanta espera, por que o Senhor fez assim. A gente vai entender tudo. Não só no meu caso, como no caso de cada um de vocês que esperam também no Senhor, né? Pode ter certeza. Se vocês estão aí comigo aí, 5, 7 anos, 10 anos, 12 anos, né? A glória do segunda casa será maior do que a primeira. Esse é um versículo que eu sempre falo ao meu coração. Que o que o Senhor está construindo para nós vai valer a pena esperar, né? A gente não está vendo, mas pelos olhos da fé a gente está entendendo tudo. Então não esmoreça, né? Fique firme. Uma das coisas que te mantém de pé e com o olho no Senhor é se envolver nas coisas de Deus, se envolver na obra do Senhor. Não perca seu tempo, tá? Só em casa, só esperando. Ah, não, eu só vou fazer a obra se Deus realmente concluir tudo na minha vida. E depois eu vou fazer a obra. Não faz isso não. Porque enquanto a gente está na obra, a gente está focada nas coisas de Deus, a gente é protegida, sabe? A Bíblia diz lá em Tito que as mulheres solteiras, as mulheres sem marido, que não tem a companhia do marido, mulher solteira ou divorciada ou viúva, precisa estar ligadas na obra do Senhor para proteção do seu corpo, para proteção. Então, quem está envolvida nas coisas de Deus, dificilmente vai cair em armadilhas do inimigo, tá bom? E depois a gente conversa mais, a gente proseia mais, eu vou ali almoçar.
viu? Mas eu tinha que gravar esse vídeo para estar respondendo essa pergunta. Aí vocês entraram aqui, esse tanto de pergunta, acabou que foi para outros assuntos. Mas amém, tá respondido, né? Ó. Ah, será que é de Jodeli? Flor, você falou assim, se você tem a opção de permanecer só, porque você não acredita mais que possa ser restaurado. Deixa eu te falar aqui, nunca duvide do poder de Deus. A Bíblia diz em Mateus 7, pedi e dar-se buscar. Buscai e acharei, baterei e abrir-se-vos-á. Pois todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Deixa Deus lavar o seu coração, tirar a mágoa, tirar ressentimento, tirar de você toda angústia, toda dor e todo o sofrimento que você já passou até aqui. Deixa o Senhor te limpar. Deixa o seu coração limpo. Não dá essa vitória para o inimigo de dizer assim, não, já acabou, eu já vou ficar sozinha. Eu fiz isso uma vez, tá? Eu fiz isso uma vez, fechei meu coração, falei, não, eu vou ficar sozinha. Eu falava declaradamente para todo mundo, eu vou ficar sozinha, eu vou ficar sozinha. Até que o Senhor me deu um sonho com o meu esposo e nesse sonho eu acordei, né? E o Senhor me fez uma pergunta. A alma dele está indo para o inferno. Você não vai fazer nada? E eu chorei muito com aquela pergunta do Espírito Santo de Deus, porque Deus estava me confrontando ali. Tipo assim, você vai deixar mesmo que o seu marido não seja impactado por Deus, você vai deixar de orar, você vai deixar de interceder, você vai entregar ele de bandeja na mão do diabo, é isso que você está me falando? E aquilo me trouxe um temor muito grande, porque eu oro por muitas vidas, pessoas que eu nem conheço pessoalmente. Como que eu vou deixar, como que eu vou deixar isso assim, de bandeja para o inimigo, né? Então o Senhor me levantou de novo para estar orando, intercedendo, e agora eu estou posicionada. Então deixa Deus fazer tudo na sua vida, sabe? Ainda que você não tenha forças para orar pelo seu casamento, pelo seu esposo, então ore por você, ore para Deus te posicionar, ore para Deus te limpar, sabe? Porque às vezes, minha filha, eu não julgo ninguém, porque eu estava magoada assim, eu estava ressentida assim, eu tinha muita tristeza no meu coração, mas a partir do momento que eu fui abrindo meu coração para Deus, Deus limpou. E ainda que seja difícil as coisas que você tenha passado, nada melhor do que o Espírito Santo de Deus desentulhar o seu coração, sabe? Mas o Senhor, Ele não quer só nos usar, Jodeli. Eu quero que você entenda isso. Nós não somos objetos descartáveis de Deus. Nós somos filhas dele. E como filha, Ele quer sim que o meu casamento e o seu casamento seja restaurado. Sabe por quê? Porque Ele sabe que lá dentro do nosso coração a gente ama. Ele sabe que lá dentro do nosso coração a gente espera por isso. Então não adianta a gente tentar colocar um bloqueio, sabe? Ele sabe. E ainda que a gente tenha que esperar um tempo a mais, vai acontecer. Então, cura seu coração, cura dos traumas, dos medos, de tudo aquilo que você passou. Busque no Senhor essa força. Continue orando por você, que eu tenho certeza, do mesmo jeito que Deus me levantou na hora certa para voltar a buscar, o Senhor também vai orar, vai também te posicionar. Você vai ver. Tudo tem um tempo de Deus, entendeu? Tudo no Senhor tem um tempo. Tem um tempo até para a gente se dedicar a nós mesmos, nos fortalecer, nos curar. E tem um tempo também da gente sair para a guerra, tá? Às vezes, você está precisando desse tempo para você, tá? Super natural. Às vezes, soldado ferido não consegue guerrear, né? Então, vai cuidar do seu coração, vai cuidar de tudo aquilo que ainda te causa dor, que no momento certo o Senhor vai te levantar.
assim como ele fez comigo, tá bom? E no mais, não desistam, não parem de crer, não parem de buscar, não parem de buscar o Senhor, de trazer mais intimidade entre vocês e Deus, porque o Senhor é quem nos revela as estratégias, é o Senhor quem nos dá a direção e é o Senhor que nos explica muitas coisas que a gente precisa para a gente continuar de pé, tá bom? Vou lá, beijo.